Oi, eu sou Bruna Epple, jornalista aqui na Suíça, e hoje eu vim entrevistar a doutora Fernanda, advogada brasileira e portuguesa aqui na Suíça. Ela tá com um super escritório aqui. Atua aqui na Suíça e em Portugal. Aqui na Suíça, em Portugal e no Brasil também. Maravilha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre registro de casamentos no exterior, não é isso? Exato. E nascimentos dos nossos filhos que nasceram aqui no exterior. Como é que faz? Será que precisa de advogado? Será que é complicado? Muito obrigada, doutora Fernanda, por responder essas perguntas pra gente. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta, né? Como validar um casamento fora do Brasil? Muitas brasileiras encontram o amor das suas vidas do outro lado do mundo, né? E como é que faz para registrar esse casamento no Brasil? Então, exatamente, né? Com essa globalização, né? Às vezes a gente acontece, né? De encontrar o amor da nossa vida do outro lado do mundo. E aí acaba que a celebração do casamento ocorre no exterior, né? Fora do Brasil. Esse casamento, ele precisa ser regularizado também no Brasil. Se a pessoa é brasileira, ela não pode ter dois estados civis diferentes, né? Então, por exemplo, se a brasileira se casa aqui na Suíça, ela mudou o estado civil dela. No estado civil dela, passa a ser de casada. E ela não pode ter o estado civil no seu país de origem como solteiro, como, né, se já tinha sido divorciado ou era viúva, né? Precisa regularizar isso. Então, se faz isso através do registro de casamento. E esse registro de casamento, ele pode ser feito tanto no consulado, né, mais próximo, né, da sua jurisdição, como pode ser também feito diretamente no Brasil. Então, tem essas duas possibilidades. Só que o casamento, se você faz o registro no consulado, recebe uma certidão de casamento consular, que é uma certidão provisória. Depois tem que fazer a transcrição lá no Brasil. Ah, e tem que ir pessoalmente lá no Brasil mesmo? Na realidade, não precisa ir pessoalmente, né? Isso também existe outras formas de se fazer. Ok, precisa contratar um advogado para isso? Não precisa contratar um advogado. A pessoa mesmo pode resolver isso sozinha. Mas tem algumas pessoas que preferem, né, quando for ao Brasil e sem precisar pensar nesse tipo de burocracia. Tem pessoas que optam em contratar um advogado, alguém para que resolva isso. Porque também não é em todo cartório que a pessoa pode registrar o casamento realizado no exterior. É um cartório específico. Mas aí é no caso da brasileira já estar aqui na Europa, não é isso? Sim, se ela casa aqui na Europa, ela recebe uma certidão estrangeira. Mas no caso de uma brasileira morando no Brasil, como é que faz para ganhar o visto para vir casar aqui na Europa? Então, a lei determina, a lei daqui, no caso, cada país vai ter a sua regra, né? Se essa pessoa, né, como você me perguntou, da Suíça, ela tem, pela lei, ela tem que se dirigir ao consulado suíço que fica no Brasil, né? Se ela está no Brasil, ela tem que procurar o consulado suíço no Brasil, que fica ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? Então, dependendo do estado onde ela viva, então ela vai ter que se dirigir para solicitar esse visto. Só que muitas vezes, né, a gente escuta, né, eu recebo muitas perguntas sobre isso. Ah, mas eu conheço uma pessoa que estava passando férias na Suíça e conheceu o grande amor da vida dela e acabou se casando e conseguiu se casar sem fazer esse procedimento, né? Mas eu gosto de esclarecer sempre que isso não acontece em todos os cantões, não é uma regra, né? O registro civil daquela cidade pode negar e pode falar, não, ela tem que voltar para pedir o visto no Brasil. Então, assim, eu gosto sempre de esclarecer, pela lei, é entrar pelo consulado com esse pedido, né? É como se fosse pedir uma autorização para vir para a Suíça se casar. É um visto para a preparação do casamento. Então, isso é no caso da brasileira morando no Brasil, vai precisar desse visto. Chegou aqui, casou, depois vai ter que registrar o casamento no Brasil. Exato, porque casando aqui, ela vai receber uma certidão de casamento estrangeira. E o registro desse casamento é obrigatório? É obrigatório. Ok. É previsto, né, na lei, né, no Código Civil, inclusive no Código Civil brasileiro, é uma regra que precisa, sim, registrar esse casamento no Brasil. Só que muitas vezes as pessoas perguntam que acontece, a pessoa nunca
pensar nisso, ou não sabe, ou não tem tempo para resolver isso, né? E passam anos, acaba se divorciando e casando novamente, e nunca registrou E outro aí, no casamento. caso do segundo, terceiro casamento, a pessoa casou no exterior e nunca regularizou. Como é que faz para Vai ter que regularizar? regularizar tudo, não tem Tudo, jeito. mas como assim? A pessoa vai ter que dizer para o consulado, casei, separei 2 vezes, é isso? O consulado não vai poder registrar o segundo casamento. Tem que Não. registrar e divorciar. Vai ter que resolver primeiro a situação do casamento anterior. Ok. Puxa vida, então a pessoa casou e descasou e vai casar de novo. Se não registrou no Brasil, vai ter que fazer tudo isso de novo. Vai. Puxa vida. Doutora Fernanda, mudando aqui um pouquinho de assunto. A brasileira casou com um estrangeiro, teve filhos aqui, como a gente, né? Como é que faz para achar a nacionalidade brasileira? Então, nesse caso, o filho tem que ser registrado no consulado, no consulado brasileiro. Como eu falei no início, né, a pessoa que se casa no exterior tem essas 2 opções, de fazer o registro no consulado ou no Brasil, né? No caso de registro de filho, de nascimento de filho, é obrigatório para garantir a nacionalidade desse filho, a nacionalidade brasileira, é obrigatório fazer o registro no consulado. Existe um artigo na Constituição Federal que diz que tem que fazer isso. Se não fizer o registro no consulado brasileiro, ou seja, se pega a certidão de nascimento suíça e leva para o Brasil para fazer o registro lá no Brasil, nesse caso, quando essa pessoa tiver 18 anos, ela vai ter que fazer um processo perante a Justiça Federal para optar pela nacionalidade brasileira e ainda tem que morar lá. Então, complica muito a vida dessa pessoa. Puxa vida, então precisa fazer aqui no consulado brasileiro no exterior. Exato. E essa pessoa e esses filhos, no caso, eu tenho 2 filhos, né? Um menino e uma menina, vão ser brasileiros. Eles vão ter que votar, assim, pelo menos vão ter que tirar título de eleitor. Meu filho vai ter que exercer a cidadania. Né? Vão ter que tirar o título de eleitor, vai ter que... O voto é obrigatório. O exército também, meu filho vai ter que se alistar. Vai ter que se alistar, mas é dispensado. E se a mãe disser, não tem necessidade do meu filho ter essa cidadania brasileira, ela tem essa opção? Ela pode optar por não ter? Claro. E depois o próprio filho com 18 anos ou mais velho pode requerer o registro dele, provando que é filho de brasileira. Ok. E aí vai fazer isso também no consulado? Ele faz no consulado. Mas aí os documentos são outros, é mais complicado para ele ser maior de idade. Mas, né, se os pais não fizeram, ele pode, depois de 18 anos, ele mesmo pode ir até o consulado requerer o registro de nascimento dele. Ótimo saber. E uma coisa muito importante, Bruna, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que muitas vezes o pai que tem outra nacionalidade diz que o filho não precisa da nacionalidade brasileira. Eu já ouvi falar muito nisso. E aí diz que não vai assinar nada, que não vai assinar nenhum papel. Na verdade, para registrar o nascimento do filho, não precisa da assinatura do outro. Precisa somente a vontade, né, do genitor brasileiro ou genitora. Então, não precisa de assinatura. O que vai precisar de assinatura, por exemplo, é para tirar o passaporte brasileiro. Ok. Isso precisa da assinatura do outro, né? Mas para registro de nascimento, né, para garantir a nacionalidade, a cidadania brasileira do filho, não precisa da autorização do outro. Maravilha. E no caso de ter feito esse registro no consulado brasileiro, aqui no exterior, é necessário algum outro procedimento no Brasil? Então, o registro feito no consulado, seja o registro de casamento, seja o registro de nascimento, são registros provisórios. A pessoa precisa fazer a transcrição desse registro lá no Brasil, no cartório no Brasil. Mas já é meio caminho andado. É muito bom que se faça esse procedimento no consulado. E facilita muito porque se a pessoa, por exemplo, no registro de casamento, se ela opta em fazer o registro direto no Brasil, ela vai precisar fazer o apostilamento do documento suíço, vai ter que fazer a tradução, não é? A tradução juramentada. Então, a exigência do cartório no Brasil é muito maior quando não se passa pelo consulado, né? E levando em consideração que o registro de nascimento do filho precisa passar pelo consulado, né, você já queima essa etapa de preparar a documentação, porque basta depois você pegar a certidão do consulado, né, a certidão de nascimento do consulado e levar no cartório no Brasil. Ótimo. E precisa de advogado para isso? Também não. Vale o mesmo raciocínio do registro de casamento no Brasil, né, que muitas vezes as pessoas
preferem fazer sozinha nas férias ou às vezes preferem falar, não, vou pedir para um advogado, fazer isso é opcional. Não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo diretamente no cartório. Ótimo. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas aqui com a gente. Você está aqui em Zurique, não é isso? E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Então, nós temos nosso site, www.advocacia.ch. E também pode entrar em contato conosco por e-mail ou por telefone. Ótimo, eu vou deixar os contatos da doutora Fernanda aqui embaixo. Muito obrigada. E precisando, olha, pode procurar a doutora Fernanda, que ela é maravilhosa. Obrigada, foi um prazer te receber aqui, Bruna. Obrigada. Até o próximo vídeo. A gente vai fazer uma série de 5 vídeos respondendo perguntas dos seguidores, né? Sobre direito, vai ter muita coisa interessante. Então, você não perde o próximo vídeo daqui a um mês, tá? Exato. Tchau, tchau, gente. Tschüss.